Tudo bom, turma? Saudade de vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Olha só. Hoje nós estamos começando a nossa aula online. Eu sei que quem não assistiu vai poder assistir depois, tá bom? Às vezes a gente tem algumas falhinhas aqui no meio do caminho, mas a gente consegue acompanhar. Então vamos lá. Hoje nós estamos começando o nosso módulo 3. Então olha só. Quem não tem apostila, faz a atividade numa folha separada ou no seu caderno se estiver aí com ele. E você manda a sua atividade aqui no final dessa tarefa, tá bom? Toda aula que vocês tiverem online, ela vai entrar lá em tarefas e você coloca. Se você tá sem apostila, você faz a sua atividade e coloca ali, tá bom? O que vai acontecer? A gente não vai conseguir fazer todas as folhinhas ali que a Pro pediu, tá? Mas você consegue fazer pelo menos a parte que você vai acompanhar aqui junto, tá? Lembrando que nós temos os nossos 50 minutos de aula aqui. Eu vou orar, tá bom? E aí a gente já começa conhecendo um pouquinho do nosso módulo 3, tá bom? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse dia, pelas crianças que estão aqui, Senhor Deus, nesta aula. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, das suas famílias. Que nós possamos ainda estar nos vendo muitas vezes aqui, Senhor Deus, mas esperamos que logo possamos estar juntos no colégio. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só. Hoje nós estamos começando o nosso módulo 3, mas a gente não vai começar pela primeira atividade de língua portuguesa. E eu vou dizer por quê. Simples. Primeira atividade de língua portuguesa, ela é uma atividade prática de artes. Significa que a gente não vai estar fazendo agora, porque senão a gente vai usar os 50 minutos só cortando papelzinho. Mas quando você chegar na atividade de artes, você vai ter essa atividade aqui para você fazer. Então vai estar toda a instrução para vocês fazerem a atividade por lá, tá bom? A gente vai começar aqui, ó, na página 61. E vocês vão ver uma coisa de interessante aqui. Por quê? Porque esse texto, ele tem 4 títulos. A gente vai entender um pouquinho o porquê disso. Esse texto, ele vai falar um pouquinho sobre o avô aqui do Serginho. E o que acontece? Quando você terminar de ler o seu texto, você vai poder escolher um dos títulos que você acha que é o que melhor representa essa história que eu vou ler, tá bom? Então, acompanha com a Pro, se você não tem, vai só escutando, tá bom? A gente vai prestar atenção no que vai acontecer aqui nessa história, porque a gente vai poder também falar um pouquinho sobre ela. Então, olha lá, título: Mal entendido, ou a falta que os óculos fazem, ou as aparências enganam, ou tempos modernos. Então, começou o texto. A Terra é mesmo um planeta sensacional. As pessoas têm jeitos diferentes, pensam e agem de formas estranhas, e algumas vezes não conseguem acompanhar os tempos modernos. Não sabem conviver com as diferenças e não se preocupam em aceitar as mudanças que ocorrem com os homens e com a sociedade. Acho que falo isso por causa do meu bisavô. Ele realmente age de maneira engraçada, do alto dos seus 82 anos completos. E, em certo sentido, ficou ultrapassado. Como ele diz: "Ah, Serginho, eu estou fora de moda." E está mesmo, ele implica com o som e as músicas que eu ouço, das quais eu gosto muito. Implica com o computador, não aceitou os meus cabelos mais longos, brigou por eu não colocar piercing, não fazer tatuagens. E pior de tudo, fez a cabeça dos meus pais. Hoje eu não tenho cabelos longos, não uso piercing, nem tenho tatuagens. Adivinhe quem foi o responsável? Minha mãe sempre lhe diz: "Bisa", é o bisavô dele, "você precisa ser mais tolerante, aceitar as pessoas como elas são, seus modos de ser e as suas idiosincrasias." Mamãe adora pronunciar essa palavra e enche a boca e fala: idiosincrasias.
escorregando letra por letra. Mas eu vou contar para vocês a última do meu bisavô. Alguns dias atrás, depois de fazer a caminhada, que segundo ele serve para prevenir as doenças cardíacas, chegou em casa falando e gesticulando muito em um tom exaltado. Mamãe perguntou o que tinha ocorrido. Meu bisa contou que após andar alguns quilômetros, parou e sentou-se em um dos bancos do jardim. Percebeu longos cabelos ao seu lado amarrados por um lenço vermelho. Como é muito comunicativo, puxou conversa, buscou assunto. Uma moça que conversava com 2 rapazes. Veja! Olha aquela moça, disse meu bisavô. Está usando uma bonita gargantilha de ouro, mas que atiça a cobiça dos ladrões. A pessoa que estava do lado do bisa retrucou. Não é uma moça, é um rapaz. E não é gargantilha de ouro, é falsa. Muito embaraçado com os detalhes da informação, o meu bisavô tentou consertar. É verdade, minha senhora, como estou sem óculos, não pude ver direito a figura do jovem. Como é que a senhora sabe que essa gargantilha não é de ouro? Porque ele é meu filho. Ah, a senhora deve se sentir feliz sendo mãe de um rapaz tão vistoso. Empenhou-se o meu bisavô para se desfazer do mal-entendido. Só que eu não sou a mãe, eu sou o pai. Somente aí que o bisa colocou os óculos que estavam lá na sua cabeça e olhou bem o vulto que estava ao seu lado. Na verdade, por baixo dos cabelos havia um esboço de barba. Esse texto é da Célia Passoni e a gente vai discutir um pouquinho. Para quem está sem apostila, então olha só, a gente tem aqui um homem, o estilo meio roqueiro, né? Para o pai e para a mãe que estiver junto com vocês, vai falar que lembra Axl Rose. Então ele tem aqui um cabelo meio roqueiro, um cabelo meio comprido, ele tá com bandana, roupinha toda jeans. E o filho dele, esse aqui, ó, tem um jeitinho mais de surfista, um jeitinho de skatista. E o que acontece aqui? Esse texto, ele serve pra gente entender algumas coisas. No passado, quando a gente olha aqueles filmes de 1940, 1950, até o início da década de 60, existia um padrão muito comum de roupa, de aparência. Então, os homens eram sempre aquele cabelo cortadinho, que era até chamado de estilo militar. Mulheres com cabelos normalmente mais compridos, algumas até com cabelo mais curto, mas quando elas já atingiam uma certa idade. Os homens sempre com uma calça, uma roupa mais social, muitas vezes até com terno, e as mulheres sempre de vestidos. Então, isso era um padrão social da época que foi mudando ao longo do tempo. Hoje a mulher usa calça, a mulher usa saia, o homem usa calça. A gente vê de vez em quando aí alguns homens que andam com aquelas roupas assim mais largas, que a gente chama de estilo bag, que é uma calça que a gente até hoje a gente chama ela de saruel, que ela é mais larga. Então o que acontece? A gente tem estilos diferentes ao longo do tempo. A gente tem homens com cabelos mais compridos, a gente tem mulheres com cabelos mais curtos. Então hoje a gente tem uma mudança social. Por que a apostila ela traz isso também? É uma forma da gente poder olhar como é que nós estamos vendo de verdade as pessoas. Por quê? Porque a gente não tem só um padrão. Lembra que nós fizemos um trabalho, antes da gente ter toda essa questão da pandemia, que a gente falou um pouquinho sobre o estilo das pessoas, como que as pessoas são. A gente não tem um padrão, então a gente tinha até um trabalho, como é que chamou? Isso aí, beleza fora do padrão. Então, o que isso mostrava? Que a gente tinha diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de corpos diferentes, a pessoa que está na cadeira de roda, uma pessoa que é amputada, a pessoa que tem vitiligo, a pessoa que tem sardas, a pessoa que é albina, a pessoa que ela tem um tom de pele bem mais negro, que a gente chama de pele de ébano, que é aquela pele, ela é até bem brilhosa, é uma pele negra super bonita, diferente. Então, todas essas questões, elas mostram um pouquinho de como é que nós somos.
Então, a gente tem estilos diferentes. Tem pessoas que gostam de usar roupa mais preta, tem pessoas que gostam de usar roupa mais no estilo country. Existem aquelas pessoas que gostam de usar um estilo que a gente vai chamar de retrô, que gosta de usar roupas no estilo mais antigo. Então, tudo isso que a gente vai vendo são construções de épocas. E de acordo com cada época, a gente tem um costume diferente. Então, olha lá. Vocês vão poder escolher um dos títulos que vocês acham que melhor representa essa história e você vai passar sua marca-texto. Quando a gente for fazer a correção, quando vocês forem mandar as atividades de vocês feitas, vocês também vão mandar essa página para a Pro. Que a Pro vai fazer ali uma enquete para a gente ver quem foi o título campeão da nossa história, tá bom? Lembrando que você tem ali mal entendido, a falta que os óculos fazem, as aparências enganam e tempos modernos, tá bom? Então, olha, na próxima página, a gente vai trabalhar com sinônimos. Então, temos ali no exercício 1, reescreva as frases a seguir, substituindo os termos destacados por uma palavra equivalente, por um sinônimo. Então, aqui a gente não tem palavrinhas para encontrar na diagonal, só vertical ou horizontal, tá bom? E a Pro vai fazer junto com vocês. Podemos? Todo mundo pegou? Apostila. Aí. Então, olha só. A Pro vai fazendo, a gente vai fazendo junto, tá bom? Eu sei que nem todo mundo tá com dicionário em casa. Então, a gente vai fazendo com um pouquinho mais de calma, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Em certo sentido, ficou ultrapassado. Então, olha lá, em certo sentido, ficou uma outra palavrinha para ultrapassado. Quer dizer que ele já tá fora de moda, mas a gente precisa de uma palavra só. E aqui também não cabe retrô, que é a palavra que está hoje em dia na moda. A gente tem a palavra antiquado. Então, o avô do Serginho estava antiquado. Então, ficou assim, ó. Em certo sentido, ficou antiquado. Depois, se vocês escreverem, vocês vão encontrar essa palavrinha dentro do caça-palavras. Então, vocês vão chegar aqui, ó. Vão procurar a palavrinha, tá bom? Vamos lá? Podemos ir para a letrinha B. Aqui, gente, na letrinha B, a gente tem a palavrinha atiçam. Atiçam serve para mais de uma palavra, tá bom? Atiçam, ele pode ser de atiçar o fogo, ou atiça pode ser de estimular. Então, por exemplo, atiçou a minha vontade de comer um chocolate. Eu vi um comercial, atiçou minha vontade de comer um chocolate. Estimulou minha vontade de comer um chocolate, tá? Então, veio aqui letrinha B. Que atiçam a cobiça dos ladrões. Quem é que estava atiçando a cobiça dos ladrões? Aí, a correntinha de ouro, né? De ouro. Então, a letrinha B ficou assim, que estimulam a cobiça dos ladrões. Então, aqui dentro desse caça-palavras, aqui do diagrama, você vai achar a palavrinha estimulam. Aí, tudo certinho? Beleza. A pessoa que estava, letrinha C, a pessoa que estava ao lado do Bisa retrucou. Então, quando a gente fala uma palavrinha e a outra pessoa responde, então a gente fala que essa pessoa ela retrucou, ela respondeu. Então, olha lá. A pessoa que estava ao lado do Bisa replicou. A gente tem a palavra replicar, de copiar, mas também a palavra replicar, ela pode ter o sentido de responder, tá bom? Então, a pessoa que estava ao lado dela replicou. E a gente vai encontrar aí, replicou, está na horizontal.
Vamos lá, pode ir para a letrinha D. Protaperã. Foi? Muito embaraçado. Aqui não é embaraçado de cabelo, tá? Embaraçado ele também dá dois significados. Embaraçado, a gente pode falar assim, o cabelo estava embaraçado. Ele acordou sem pentear o cabelo, ficou com o cabelo embaraçado. Como a gente pode dizer que também é embaraçado aquela pessoa que ficou com vergonha. Nossa, eu fiquei toda embaraçado, fiquei tão sem graça. Oh. Mas aqui não é o caso, tá bom? Muito embaraçado é a mesma coisa que atrapalhado. Ele ficou atrapalhado, ele não sabia o que falar. Então, olha só. Muito embaraçado, meu bisavô tentou consertar. Então, ficou muito atrapalhado. Meu bisavô tentou consertar. Então, a gente vai achar aqui, ó, atrapalhado. Muito atrapalhado. Meu bisavô tentou consertar. Vou repetir. Muito embaraçado, muito atrapalhado, que a gente vai colocar ali, muito atrapalhado. Meu bisavô tentou consertar. Letrinha E. Havia um esboço de barba. Já viu quando o pai de vocês, quando vocês passam por um homem que ele acabou de fazer a barba, às vezes não fica tipo um esverdeadinho assim, fica uma marquinha? Ou quando o pelo começa a crescer, isso é um esboço de barba. A gente vê aquela sombra, tá? Na bochecha. Então, havia um esboço de sombra, de barba. Havia uma sombra de barba. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. A palavrinha sombra não está aqui dentro do caça-palavras. Ó, e agora? É verdade, não tá aqui dentro, tá bom? Então, não vão ficar procurando, vocês não vão achar, tá bom? Havia um esboço de barba, havia uma sombra de barba. E a última aqui, a letrinha F. Aceitar as pessoas como elas são, suas idiosincrasias. Palavra difícil, né? Nem todo mundo usa. Então, quando a gente fala aqui idiosincrasias, a gente está falando da índole da pessoa, do caráter. Então, eu falo assim, nossa, aquele homem, ele é mau caráter. Ele tem uma péssima idiosincrasia. Eu posso falar assim, nossa, aquele homem, que homem de caráter, que homem de índole, que homem cheio de idiosincrasias, quer dizer que ele tem comportamentos e ele segue regras sociais que são altamente aceitas pelas outras pessoas. Significa que ele é uma pessoa coerente, que ele faz as coisas da forma correta. Então, se a gente for olhar algumas questões, a gente vai falar assim, quem é que teria a idiosincrasia? Aquela pessoa que faz as coisas da forma correta, tudo bonitinho, não deixa as coisas atrasarem, paga as contas em dia, não entra em briga com as outras pessoas. Essa pessoa é cheia de idiosincrasias, tá bom? Podemos ir para o exercício 1. O que a Pro vai fazer? Eu vou colocar aqui para vocês, junto com vocês. E o que acontece? Eu vou pondo o número dos exercícios, tá? Quando eu colocar uma palavrinha embaixo da outra, é porque a gente tem assim, ó, linhazinhas para responder, tá bom? E aí, quando a gente for mudar de exercício, eu proponho o número do exercício. Então, eu vou apagar aqui para eu ter espaço. Voltei. Olha só. Exercício 1 foi este aqui, lindo, maravilhoso, que nós fizemos aqui embaixo. Aqui, nós temos o exercício 2, tá bom?
Exercício 2. Complete. O narrador é... Quem que é o narrador? Pode falar. Aê, o narrador é o Serginho. Então, o narrador é o Serginho. Voltei, vocês acharam que eu tava fora ali, só fui guardar a tampa da caneta. O narrador é o Serginho e a história contada se passa com quem? Quem que é o personagem principal dessa história? Não é o Serginho, quem é? Aí, escreveu ali, quem é? O bisavô. Tô quase fora ali, né? Seu bisavô. Também chamado de protagonista ou personagem principal. Quem é que participa também dessa narrativa que tem basicamente ali uma fala? Preciso voltar no texto para olhar quem é. Aê, muito bem. Quem está ali é nada mais, nada menos do que a mãe de Serginho. Numerinho 3. O título do texto ele é composto por várias expressões separadas, ou pela palavrinha ali, ou, né? Na sua opinião, por que o autor utilizou esse recurso? A Pro já falou lá no início de tudo. Por quê? Aê, muito bem, porque o leitor ele pode escolher. Vai ser uma escolha de quem? De quem tá lendo, porque às vezes eu posso achar que um título fica melhor ali e você pode achar que outro título fica melhor ali. Olha lá. Pois o leitor pode escolher o título o leitor pode escolher o título do texto, o título que ele achar melhor ali, tá bom? Numerinho 4. Ele é de alternativas. Como eu sei que nem todo mundo está com a apostila, então eu vou colocar pelo menos ali as respostas certinhas para vocês, tá bom? Pronto, que agora eu não fico tão na frente. Coloque o xizinho nos adjetivos. O que é adjetivo? Qualidades. Então, a gente vai pôr um xizinho nas qualidades do bisavô do Serginho, tá bom? Então, a gente vai colocar no X nos adjetivos que servem para caracterizar o protagonista. O que ele era? Ele era ranheta. Sabe o que é ranheta? Ranheta é aquela pessoa chatinha, que gosta de tudo do jeito dela, que acha problema em tudo. Será que o vô do Serginho era assim? O que vocês acham? Então, a gente pode dizer que ele era ranheta porque ele estava se implicando com o quê? Ele estava se implicando com o cabelo, com a roupa, com a corrente, aquela pessoinha chatinha. Então, o vozinho, ele era ranheta. Ele era sem educação. Apesar dele falar as coisas que vinham na cabeça dele, ele era sem educação. Não, né? Ele não faltou com respeito com ninguém. Ele simplesmente não estava conseguindo ver ali o que estava acontecendo em volta dele. Muito normal, quando a gente chega numa certa idade da vida, a gente tem que usar óculos, mas a gente não usa. Também faço isso, tá? O vozinho era maldoso? O bis era maldoso? Fazia mal pra alguém?
fazia mal pra ninguém, né? Nem pra uma mosca ali, coitado. O vozinho era cuidadoso com a saúde? Quem disse que não? Era assim. O que ele falava no início do texto, gente? Que o vozinho fazia o quê? O vozinho, ele fazia caminhada, porque ele achava que ajudava o quê? Ele achava que ajudava o coração, né? Ele tinha probleminhas cardíacos. Então, ele era cuidadoso com a saúde. Embaixo veio assim, ele era espontâneo. Espontâneo é aquela pessoa que faz as coisas, depois ela pensa, ou fala e depois pensa. O vozinho, ele era, o bisavô, ele era espontâneo? Era assim, né? Ele até falava as coisas, depois ele se arrependia das coisas que ele falou, ficava tentando dar o jeitinho, né? Então, o vozinho, ele era espontâneo. Espontaneidade faz bem, a gente só tem que ter cuidado, porque a gente pode, às vezes, magoar alguém com a forma que a gente fala, né? Porque, às vezes, a gente fala sem pensar e pra gente tava tudo ok, mas a pessoa, quando ela escuta, às vezes ela pode se ofender com alguma coisa que a gente fala. Por isso que o ideal é sempre pensar antes de falar, tá bom? A última palavrinha que veio aqui, o último adjetivo, ele era comunicativo, falava, como dizem aí, né? Falava mais do que deve. Então, ele até entrava em problemas por falar mais do que deve. Então, ele era, assim, comunicativo. O vozinho era comunicativo. Como vocês sabem, eu gosto de colocar, às vezes, uma palavrinha, alguma coisa assim que é importante aqui no alto. Então, você pega lá a sua caneta, ou então você pega o seu post-it, e a gente vai marcar pra gente não esquecer mais. Então, como não tem espaço aqui, eu vou usar o ladinho de cá. O que quer dizer a palavra protagonista, que a gente viu ali? Deixa eu apagar aqui. Saudades da minha lousa que é tão grande. Eu tô aqui com essa luzinha pequenininha. Então, pega lá sua caneta, seu post-it, o que você tiver. E nós vamos colocar o que quer dizer a palavra protagonista. Então, olha lá. Lá no alto. Protagonista. O que é o protagonista? É o personagem principal. Olha lá. Aqui no alto, você coloca, então, para você não esquecer, ou então aqui, né, onde tá a pergunta. Coloca o seu post-it para você não esquecer. Porque quando a gente entra em algumas atividades de oficinas de redação, a prova vai pedir para destacar, às vezes, quem é o personagem principal, e não vou colocar dessa forma, eu vou perguntar quem é o protagonista. Então, a gente teve um texto alguns dias atrás de Pedro Malas Artes, tinha ele e tinha assim a velha. Quem era o protagonista da história? Pedro Malas Artes. Embora a velha assim também estivesse no texto, ela não era o personagem principal. O personagem principal é aquele de quem a história está se tratando, tá bom? De quem que a história está falando. Posso ir para o exercício 5. Dá licença, tô aqui ainda. Tá, olha lá. Exercício de número 5.
Segundo o narrador, o protagonista é muito comunicativo. Como que ele chegou nessa conclusão? O que o vozinho estava fazendo no banco? Ele estava querendo conversar com quem estivesse sentado do lado dele. Então a gente não fala assim, ele estava querendo conversar com quem estava perto dele. A gente fala que ele estava puxando conversa. Olha lá. Numerinho 5. Então, olha lá. Segundo o narrador, o protagonista é muito comunicativo. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque seu bisavô foi logo puxando conversa com quem? Quem estivesse perto dele. A princípio ele achou que era uma mulher. Numerinho 6. Podemos? Pode? Então vamos lá. Destaque no texto a fala em que o personagem cita seus primeiros enganos. Escreva somente 2 termos ou expressões que os revelam. Então, olha, ó. Quais foram os primeiros enganos do bisavô? Vamos lá, vocês. Volta no texto, volta no texto. Aí, primeira coisa, ele achou que o rapaz, ele fosse uma moça. E que a correntinha que ele tinha no pescoço, né? Fosse de... fosse de ouro. Aí. Ele achava que o rapaz fosse uma moça por causa do quê? Do cabelo, que era comprido. Ele achava que a correntinha dele fosse de ouro. Será que era porque essa correntinha brilhava ou simplesmente porque ela era dourada? Vocês acham que é na distância que o vozinho tava? Dava para enxergar? O brilho ele achava que era só porque era dourada? O que vocês acham? Provavelmente ele só viu dourado, né? Não tinha como ver tão bem de tão distante, né? Tava enxergando nem de perto, gente. Posso apagar aqui também, né, gente? Quem tinha que copiar ali já copiou. Vamos lá? Numerinho 7. Qual foi a desculpa que o personagem usou para disfarçar o seu primeiro engano? O que ele fez? O que ele falou para resolver o problema dele? Para não ficar tão chato. Ficou chato, mas nem tanto. Mas não deu certo. O que o personagem fez? Qual foi a desculpa dele? Ele disse que ele estava sem o quê? Ele disse que ele estava sem
óculos. Ele estava sem óculos. Então, olha, ó, depois dessa dica, ele estava sem óculos. E ele, por isso que ele não enxergou direito. Então, essa foi a desculpa do vozinho. Então, olha lá. O que aconteceu aqui, ó? O personagem disse que ele estava sem óculos e que era por isso que ele não conseguia ver direito a figura do jovem. Então, olha lá. Aqui ele deu uma desculpa. Porém, não adiantava muito. A gente descobriu que mesmo de perto o vozinho não estava enxergando nada, né? Porque não estava nem enxergando o homem que estava ali do lado dele. Então, eu vou esperar aqui, que esse aqui é um pouquinho maior, antes de eu continuar aqui do lado, tá bom? Então, eu vou só ir apagando, tá bom? Enquanto vocês estão copiando. Não tem alguém aqui? Tá, então pro espera aqui, ó. Vou esperar do lado de cá pra não sair do vídeo. Pronto. Aqui não dá pra apagar uma linha e esperar uma linha. Eu tenho que esperar vocês copiarem tudo, tá bom? Deixa eu ficar aqui pra não atrapalhar ninguém. Pode ir? Deu tudo certo? Posso apagar só o 5? Pode? Numerinho 8, que é o último dessa página, tá? Numerinho 8. No final do texto, o personagem confunde-se novamente. Qual foi o mal entendido dessa vez? O que o bisavô achou? Achou que o pai do menino fosse o quê? A mãe. Esse bisavô também tá difícil, hein? Olha lá, o vozinho achou que o pai do rapaz fosse a mãe dele. Então, olha lá, nossa atividade, gente, ela ainda continua, tá? Tem mais 3 exercícios aqui, mas a nossa aula vai terminar ali, vai dar os minutinhos, eu quero usar o finalzinho dela para explicar para vocês. Vocês têm mais 3 exercícios, e esses vocês vão fazer sozinhos. Quem não tem, aguarda. A oficina de redação número 9, vocês não vão fazer hoje, ela vai para outra aula. Por quê? Porque ela depende de um texto que eu vou ler para vocês, eu ainda não li, tá? Então, não é para fazer nada da oficina de redação, por enquanto, vocês aguardem, tá bom?
porque vocês não vão fazer essa oficina de redação agora. Pro, não tô com meu caderno de redação, oh meu Deus, e agora? Faz numa folha separada. Se você tiver com seu caderno, faz no seu caderno, só não esquece de escrever oficina de redação e o número, tá bom? Então, olha só, Pro Amor tá com vocês hoje, tá? A Pro, na hora de colocar o vídeo, ela vai colocar só a partezinha da aula, tá? Porque a gente conversa, fala alguma coisa no iniciozinho e no fim. Então, a Pro tá colocando ali só a aula. Mas, o que vai acontecer? Pro, na hora de eu responder minhas atividades, onde é que eu vou responder? Tá, vocês estão dentro do videozinho, tá escrito, web, acho que é web conferência, né? Que aparece pra vocês. E vocês tinham outro recadinho, que tinha lá o dia e tudo mais. Se você tivesse algum problema, você podia entrar por ali também. Que é uma tarefa. Embaixo dessa tarefa, a Pro vai pôr toda essa aula de hoje. E lá embaixo é que você vai colocar suas atividades, tá bom? Então, não se preocupa, porque essa parte que tá escrito tarefa, aula online, a data de hoje, blá, 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 blá. Eu acho que eu errei a data aqui. Você vai colocar lá embaixo, você vai colocar ali embaixo e você vai ver que ela vai sair dessa parte onde tá escrito aula online. Porque quando acabou a minha aula online, eu tô mandando essa tarefa do caderno ali, ó, aula online, dessa sessão, para a sessão de língua portuguesa. Significa que quando você olhar ali língua portuguesa, vai estar lá, língua portuguesa, aula online, blá, 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 e vai ter a aula de hoje. Beijo, tô morrendo de saudades, adorei ver vocês.